Olá, bagacinha! Sejam bem-vindos ao canal Prof. de Giovanni para a gente discutir um pouquinho sobre a geograficidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa as notificações para ficar sempre por dentro das novidades e deixa seu comentário com sugestões, dúvidas, críticas sobre o conteúdo de geografia. E segue a gente lá nas redes sociais. Beijo do Udi, bora para a aula! Ei, minhas bagacinhas! Todo mundo muito bem, né? Vamos lá, vamos continuar nossos estudos dentro de geografia do urbano, né? Geografia das cidades. Essa é a parte 4. Hoje nós vamos estudar as metrópoles e as megalópolis. O crescimento da produção e dentro desse processo das revoluções industriais, elas geraram um aumento das populações urbanas das cidades, que passaram a habitar então essas cidades para atender as necessidades de mão de obra e de desenvolvimento de vida. Algumas cidades começaram a concentrar as atividades industriais e passaram a atrair mais e mais trabalhadores, o que acabou resultando em um crescimento urbano e acabou de suprimir as áreas rurais que existiam em volta desses diferentes municípios e algumas vezes extrapolando os limites municipais, criando assim uma área urbana que ela é contínua, fazendo surgir então as grandes áreas metropolitanas. Surge então esse conceito de metrópoles e megalópolis. Esses conceitos, principalmente embasados no processo de conurbação, são aplicados em urbanismo para designar as organizações das cidades a partir da importância econômica, política ou cultural. O termo metrópole é mais conhecido quando ele é empregado principalmente para definir uma cidade muito grande em dimensões territoriais e populacionais, que tem uma certa influência bem relevante para uma determinada região ou para um estado, país. Conurbação, por sua vez, a gente vai ver na aula de hoje, que é uma reunião de cidades e seus subúrbios. Lembrando que os subúrbios são as zonas periféricas, as bordas. Não associem jamais subúrbio ou periferia com área pobre. Não é uma regra, porque a periferia, o subúrbio, é um conceito muito matemático, está nas bordas. E isso vai definir um aglomerado de metrópoles que estão conurbadas, como a gente vai ver na aula de hoje. Aqui nós temos uma vista panorâmica da cidade do Rio de Janeiro, a primeira grande metrópole brasileira. Mas vamos ver uma por uma delas. Primeiro, o conceito de metrópole. Além das dimensões físicas e populacionais, o conceito de metrópole ele vai incluir a influência econômica, jurídica, cultural, administrativa e política dos centros urbanos. As metrópoles, cidades grandes, com uma intensa e imensa densidade populacional, são conhecidas desde a antiguidade, mas somente no século XX tomaram as proporções que a gente conhece hoje. A principal metrópole brasileira é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Brasília, que também ocupam o espaço e esse posto de metrópoles de um país. Em outros países, nós temos exemplos bem conhecidos, como é o caso de Tóquio, Nova York, Cidade do México, Paris e, como a gente está vendo nessa fotografia linda panorâmica, a cidade de Londres. Sobre região metropolitana, quando elas ultrapassam o limite territorial dos municípios, as metrópoles influenciam na existência de um outro tipo de organização espacial, que nós vamos definir como região metropolitana. No Brasil, a região metropolitana mais conhecida é o ABCD paulista, que é formada pelas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano e Diadema, né? Essas regiões metropolitanas ou de uma metrópole, quem exerce a influência funcional dela vai ser a sua sede metropolitana, né? É econômica, ela é social, ela principalmente dentro dos municípios que são um pouco menor do que elas, né? O ABCD paulista, por exemplo, esse papel vai caber à cidade de São Paulo. Por exercer uma influência econômica, a metrópole ela não fica sujeita somente à definição federativa espacial de uma cidade, de estado ou de um país. E esse fenômeno das regiões metropolitanas, ele só ocorre graças à conurbação. Vamos entender o que são conurbações. A partir da organização metropolitana que surge então esse conceito de conurbar. No caso do ABC Paulista, como nós dissemos anteriormente,
que no urbanismo é definido como conurbação porque há uma integração das cidades e os seus arredores. Como também o exemplo da região da Grande BH, de Belo Horizonte. O termo é usado, ele é bem novo dentro do urbanismo, e ele foi cunhado, embasado para definir a união ou aglomeração demográfica das cidades. As conurbações não se limitam ao espaço geográfico, e elas impõem política e administrativamente. A partir delas, surgem necessidades de novas abordagens, principalmente na gestão, com meio de complementar as carências sociais, econômicas e mobilidades. Quando duas cidades elas crescem tanto que uma encontra com a outra, nós vamos chamar de conurbação. Temos uns exemplos bem perto da gente. Por exemplo, ali em Bom Jesus, nós temos a divisa do Rio de Janeiro com o Espírito Santo. De um lado do rio fica a cidade de Bom Jesus do Itabapoana, que é no estado fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Do outro lado do rio, nós temos Bom Jesus do Norte, que pertence ao Espírito Santo. A única coisa que separa essas duas cidades é o rio Itabapoana. Em Dores do Rio Preto, aqui do ladinho, nós temos o distrito de Dores de Minas e nós temos a cidade de Dores do Rio Preto. Dores do Rio Preto está no Espírito Santo, Dores de Minas, por sua vez, pertence a Caiana, é um distrito de Caiana e está no estado de Minas Gerais. Nessa foto, nós estamos vendo Contagem e Belo Horizonte. Contagem é um município que tem seu prefeito, sua Câmara de Vereadores, tudo bonitinho. Da mesma forma, Belo Horizonte. E as duas cidades, quando a gente vê nessa vista aérea, parece que é uma coisa só. Quando ocorre esse fenômeno, nós vamos chamar de conurbação. E quando uma região metropolitana cresce muito, conurba com outras, ela cresce gigantescamente, ela vai se tornar uma megalópole. O termo megalópole é aplicado para definir um aglomerado ou um conglomerado de cidades e resultou no crescimento e na união de todas elas. Ele é aplicado de uma forma mais resumida para definir a junção de cidades conurbadas. As megalópolis surgem quando o espaço rural fica restrito e tomado de uma tal maneira que deixa de ser reconhecido como um espaço rural, vai virar um espaço urbano. O espaço geográfico, dentro do estudo de espaço geográfico, as megalópolis é classificada como caótica, porque tem muitos problemas, principalmente no total de população, produção de lixo e assim por diante. Devido a esse inchaço das megalópolis, não são estranhos problemas como esgotamento dos serviços e bens públicos, redução de sensação de segurança, especulação imobiliária e pressão ao meio ambiente. Aqui, por exemplo, na parte rosa desse mapa azul, verde e rosa, nós temos a Grande Tóquio, que é uma das grandes maiores megalópolis do planeta. Tóquio, ela está disputando com São Paulo, sendo a segunda maior megalópole. A maior cidade do mundo é a cidade do México. São Paulo e Tóquio ficam aí disputando o segundo lugar. E nessas cidades, onde está demarcado em rosa, nós temos a cidade de Tóquio, Nagoya, Kyoto, Kobe, Hiroshima, Fukuoka, Osaka e Yokohama. Essas cidades todas estão conurbadas. Mas espera aí, se uma metrópole cresce muito, se torna uma megalópole, e se essa megalópole crescer muito também? Pois é, o Brasil provavelmente terá a primeira gigalópole do planeta. Nessa imagem de satélites, que está até parecendo um pedacinho do satélite aí, nós estamos vendo uma vista aérea de satélite em período noturno, à noite. E marcado com esses marcadores de GPS, vocês têm a cidade do Rio de Janeiro e a região metropolitana da megalópole Grande Rio, que é Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Xerém, Nilópolis, Niterói e assim por diante. E do outro lado nós temos São Paulo, com o ABCD paulista. Percebam que aonde nós temos a rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, hoje praticamente não existe mais zona urbana. Estão percebendo que está tudo conurbado. Olha só, todo o perímetro urbano está crescendo. O que vai acontecer? Um dos maiores geógrafos urbanos do mundo, ele é brasileiro, é o Carlos Roberto Lobato Correia. Ele afirma que até 2050, e alguns estudiosos já dizem que isso vai ser até antes, nós vamos ter a primeira gigalópole do globo.
tudo isso será uma única conurbação. Cada cidade vai continuar com seu prefeito, com sua câmara, com sua administração. Porém, nós teremos um único perímetro urbano. Olha que bacana, mas tem um lado ruim. Imagina o caos ambiental, segurança pública, problemas ambientais e assim por diante. Bora fazer umas atividades então? Módulo 40 e 41, sobre metrópoles, o exercício de aplicação. Eu quero que vocês façam para mim a página 247, só o número 1, a letra A e a letra B. Lembrando, a data de entrega é semana que vem, dia 10/6. Podem mandar as respostas para mim entre 7 da manhã e meio-dia e 20. Sempre que vocês tiverem toda e qualquer dúvida, pode e deve mandar mensagem para mim. Pode ser que eu demore um pouquinho para responder, mas eu não vou deixar vocês no vácuo. Por hoje é isso, meninos. Até semana que vem. Se cuidem, fiquem bem. Eu tô com muita saudade de vocês, mas por enquanto a gente tem que manter esse isolamento social, não é mesmo? Beijo para vocês, amo mais que Milton Santos e até semana que vem.